Boa tarde, Regis. Boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos lá tirar as dúvidas do peixe. Eu estou rindo porque a nossa produção é bem maluca. É nada, 5h26. Olha, 4 minutos adiantado, mas ok. Mas ainda bem. Antes cedo do que tarde. Né? Então a gente pode bater um pouco mais, né? Pode, um pouco mais. Olha, você 4 minutos. Bom, primeiro está sendo bem legal esse nosso bate-papo, né? Eu estou tendo assim, umas respostas bem interessantes. Junta um pouquinho, por favor. De algumas pessoas que se... de algumas pessoas que me acompanham até em Face, né? No Insta. Então sempre está despertando essa curiosidade. E é isso que é o interessante. Sim. Né? Despertar a curiosidade, o interesse em estar se preocupando, principalmente manipulando energia, né? Tem pessoas que estão começando isso agora, e aqueles que já mexem com energia agora está tendo um outro olhar, o que também é interessante, né? Uma ferramenta a mais, né? Uhum. Bem legal, né? Se descobrir coisas novas que podem transformar, eu acho super bacana. É porque eu acho que o Feng Shui já é bem conhecido, né? Mas assim, as pessoas não conheciam tão a fundo como estou conhecendo agora, não sabendo sobre plantas, né? Então acho que estão tendo um outro olhar. E assim, vem o desejo de usar isso, né? De estar testando essa técnica, essa forma nova de energizar a casa, de ajudar, então é bem legal. Que bom. Bom, nós comentamos que íamos falar de aromas. Para poder potencializar os guás da nossa casa, né? Do nosso lar ou do nosso espaço, se for um trabalho, enfim, né? Um escritório. Mas antes de falar dos aromas, o que é importante, tá? Ficar bem claro. Todo o Feng Shui é baseado no Bagua, né? Que é a forma que a gente encontra esses cantos, que são os guás, da nossa casa e entender aonde que atua aquela energia em aspectos da minha vida, né? Então nós temos a saúde, trabalho, amigos, criatividade, relacionamentos, sucesso, prosperidade, família e espiritualidade. Esses são os aspectos da minha vida que são trabalhados no ambiente onde eu estou, que é onde eu repouso, que é onde eu vivencio as coisas, que é onde eu tenho alegrias, tristezas. Na verdade, é o meu lar ou o meu lugar, né, de proteção, de aconchego, de tudo. Por isso é interessante se harmonizar tudo isso. O que eu não comentei é que não é só achar os guás. Não deu tempo. Cada guá ele tem uma propriedade que seria uma das qualidades dos elementos da natureza, tá? Então, os elementos da natureza são o que nós conhecemos, né? Terra, água, fogo, ar e o éter, tá? Dependendo da escola que a pessoa atue, esses nomes podem variar um pouquinho. Então, por exemplo, no hinduísmo, nas religiões mais antigas, né? O hinduísmo ou no Tibete, por exemplo, as coisas são até faladas em sânscrito, né? A energia, por exemplo, do elemento terra é conhecida como Prithvi, que é a terra, e na nossa ciência esse estado da natureza ou da matéria é conhecido como sólido, tá? Então terra é o elemento sólido ou Prithvi. Aí nós temos a água, que é conhecido como apas, ou o líquido da nossa ciência no Ocidente, né? Aí nós temos o fogo, que é tejas, que também é conhecido como radiante na nossa ciência. Aí nós temos o ar, que é vayu, no sânscrito, ou o gasoso, né? E nós temos o éter. Agora sim, algumas escolas já começam a diferenciar. O éter, que na escola da medicina tradicional chinesa eles reconhecem como metal.
E na nossa ciência do Ocidente, a gente coloca como o fogo é radiante. Né? Você falou, Falei, né? Falou. E o éter é luminoso, estado luminoso da matéria. Tá? Então, para algumas filosofias, o éter é chamado de metal, no caso da medicina tradicional chinesa. Por quê? Porque se a gente olhar o elemento em si, vou vindo para a nossa ciência, o que é um estado luminoso? É um estado... É diferente do radiante. O radiante tem calor. O luminoso, ele tem brilho, porém ele é frio. Por isso, os chineses, há 5.000 anos atrás, identificaram como sendo algo ligado ao metal, que é o frio, porém ele tem brilho. É um brilho com frio, né, com frieza. A energia nuclear, ela não tem calor também. Então, ela já está dentro do estado luminoso da matéria. Enfim. E esses estados da matéria, eles influenciam os guás. Quando eu tenho que mexer num guá ou potencializar um guá, eu tenho que ver que elemento que atua nesse aspecto. Aí eu vou ter aromas, vou ter cores, vou ter formas, todos relacionados a esse elemento da natureza. Tá? Para vocês verem que não é tão simples as coisas assim. Mas é importante falar, tá bom? Claro, com certeza. E independente da escola, né? Por exemplo, por que eu estou falando, citando a nossa ciência ocidental? Porque a gente aprende isso na escola, né? Os estados da matéria, né? Aquelas pessoas que não acreditam, por exemplo, numa medicina tradicional chinesa de 5.000 anos atrás, falando de energia, mas reconhece a ciência como sendo algo palpável e que dá credibilidade, então é só uma questão de nome. Porque sempre se soube disso, né? Que a matéria ela tem vários estados e as pessoas deram uma nomenclatura para isso. Né? Então, acho que o maior pecado é julgar antes de saber. Né? Antes de conhecer, saber, ouvir a origem das coisas. E o mais legal de tudo é a gente fazer as associações. Se eu tenho uma escola que me diz que aquilo é daquele jeito, então vamos ver nas outras o que elas falam sobre aquele assunto, como funciona aquilo, e eu vou conseguir fazer as associações. E eu vou ver que tudo está certo, não existe nada errado. Né? Tudo bem? Hoje eu estou filósofo. Então, só para vocês terem uma ideia, e vocês vão anotando, tá bom? Quem não sabe, por exemplo, mexer com baguá ou está vendo agora, tem que olhar os programas anteriores. Né? O primeiro, o segundo, o terceiro. Tem que ver todos e dar like em todos. Né? Porque aí fortalece o canal e a gente consegue mais espaço e mais coisas para trabalhar. Sim. Principalmente no YouTube, né? Então vamos lá. Vocês podem ir anotando aí. O guarda-saúde, o elemento é terra. Tá? Que é o centro da casa ou do ambiente. O guarda do trabalho, elemento água. O guarda dos amigos, metal. Criatividade, também é metal. Relacionamentos, o elemento é terra. Sucesso, o elemento é fogo. Prosperidade, madeira. Família, madeira. E espiritualidade, o elemento é terra. Tá? Então, feito essa explicação, lembrando que se você é de alguma outra escola onde não usa o termo metal, mas usa éter, então procure as coisas ligadas ao éter, né? Aromas, cheiros, cores e formas, e você consegue ativar esses guás. Só substituir, tá bom? Então, vamos lá. Uma coisa, acho que eu comentei no primeiro programa, por exemplo, um sino dos ventos. Eu sei que o trabalho, o elemento é água. Então, se eu coloco um sino dos ventos de metal, não vai ressoar legal. Porque não é aquele ambiente ou aquele guá, não é propício para essa energia. Então, a pessoa fica com som, sente um som estridente que irrita, que incomoda. Ou qualquer outro
elemento que não seja da água. Sim. Então, se eu tiver que colocar, por exemplo, no sino dos ventos, que é aquele penduricalho que faz barulhinhos, no guá do trabalho, eu não tenho água pendurada, mas eu tenho conchas, cai bem. Sim. Então, eu tenho que achar um sino dos ventos de conchinhas. Legal. Tá? No elemento terra, eu poderia usar um sino dos ventos de cerâmica, porque tem. Né? Os de metal são os guás de metal, e por aí vai. Então, por exemplo, a fonte, que é um elemento água, o ideal é que ela esteja no guá do trabalho. É o único guá que tem o elemento água. Né? Então, Se bem que ela é boa para quase todos os guás, menos para o sucesso, que o elemento é fogo. sim. Aí é muita oposição e apaga o sucesso. A mesma coisa colocar elementos de fogo, velas acesas no guá do trabalho, que também é um erro. Porque é água, né? Porque a água evapora e ela perde a sua energia. Eles são os opostos. São os opostos. Então é assim que a gente tem que trabalhar quando a nossa casa estiver com essa harmonia, né? com a ativação desses guás. Então eu sabendo disso, eu sei aonde vou mexer. Tá? Dúvidas? Dúvidas? E os filtros de sonho? Então, o filtro dos sonhos, ele não é um elemento da medicina tradicional chinesa. Ele foi adotado no Brasil por causa do nosso sincretismo e dos índios e dos xamãs. Mas ele funciona muito bem. O filtro dos sonhos, ele é um elemento que, quando ele é feito, confeccionado, é feito aquelas tramas através de um rezo, tá? Então o xamã, o índio, ou quem aprendeu essa arte, ele vai mantrando, e para cada fio daqueles, ele vai entrando num aspecto que pode gerar medo, insegurança, uma série de coisas. Quando a pessoa tem um pensamento ou um sonho, por isso que é filtro dos sonhos, onde possa gerar esses estados emocionais, aquele filtro ele capta. Então ele é um amuleto. Tá? Só que muito poderoso porque ele afeta vários aspectos. Né? Tem uma história de uma criança, na verdade, que ela tinha pesadelos, né? Ela tinha 5, 6 anos. Ela tinha muitos pesadelos e nada fazia com que ela... com várias coisas que foram feitas. E ela só conseguiu dormir depois que se posicionou um filtro dos sonhos na cabeceira da cama dela, pendurado. Eu fiz isso com a minha filha. Ela tinha muitos pesadelos, medo de ficar só no início lá na faculdade. E a gente colocou um filtro dos sonhos na cabeceira da cama e ela se sentiu super segura. É isso aí. Passaram todos os medos, que legal. Né? Mas é uma ferramenta muito importante. E pode ser colocado em qualquer guarda, por exemplo. Mas o ideal do filtro dos sonhos é trabalhar na pessoa e ficar em cima próximo de onde ele dorme, no caso. Né? Então, não tem a ver com os guardas. A não ser, é claro, que você tenha medo de dar os passos para o sucesso, né? De se relacionar com pessoas. Sim, que legal. Ele tira todo tipo de medo, né? Tira todos os medos. Mas se eu sei quais são os meus, por exemplo, fui traído 1, 2, 3 vezes, não quero mais me relacionar com ninguém. Mas meu corpo biológico pede uma relação. Então eu preciso quebrar esses medos, né? Então se eu posicionar um filtro do sonho de forma harmoniosa neste guá, muito provavelmente eu vou sanar esses medos de relacionamento. Porque são os grandes traumas. Nós que somos terapeutas, né? A gente trabalha muitas questões, mas relacionamentos e perdas são os maiores índices, vamos dizer assim, de turbulências ou desequilíbrios emocionais das pessoas. Né? Dificuldade de relacionamento e dificuldade de lidar com perdas. Né? Tudo bem? Então, sabendo agora que os guás têm seus elementos, né? E eu tenho que trabalhar com esses elementos, aí nós vamos para os aromas, né? Que era o tema de hoje. O aroma lá, aquele lá, do amor.
Todo mundo está curioso. Vamos falar de todos, né? Depois a gente vê se tem dúvidas aí do pessoal. Então vamos lá. As áreas do trabalho, existem vários aromas. Eu vou citar aqui de 2 a 3, para não ficar também muito confuso o negócio, tá? Sim. Então, por exemplo, o que é ativar um guá com este aroma? Isso sim. A minha casa está equilibrada. Os guás estão ativos, né? Eu dei comandos para esses objetos para ativarem esses guás. Minhas plantas estão fazendo as proteções, né? Até então foi o que a gente viu. É meu sonho de consumo. Ou qualquer outro objeto que a gente tenha que tenha dado os comandos, né? Meu arranjo está lá no meio, vibrando para toda a minha casa. Só que eu vou ter uma dificuldade num trabalho. Ou eu tenho um negócio para fechar, ou eu tenho, enfim, que fazer uma venda, né? Preciso de fechar este negócio. Ou vou ter uma reunião de negócios onde eu sou super nervoso para falar, eu tenho que me posicionar. Então, tudo que é ligado ao trabalho tem que ser potencializado. Aí é algo esporádico. Sim. Porque senão isso dá um pique de energia e a gente fica acelerado demais. Né? Então, essas potencializadas é para resolver um problema específico. Depois aquilo volta para a normalidade. Entendi. Porque tudo que está em excesso vira doença também. Né? Aí eu vou ficar só pensando e focado em trabalho e esqueço o resto. A busca é equilíbrio, né? Então é algo que eu posso fazer de forma esporádica quando necessário for. Tá bom? Então vamos lá, no guá do trabalho eu tenho menta. Aí eu posso usar, lembrando que eu devo evitar, no guá do trabalho, que o elemento é água, eu devo evitar usar velas ou incensos, tá? Então é legal borrifar o aroma, tá bom? Colocar pastilhinha, qualquer coisa que você entenda que dá o cheirinho, tá? No guá do trabalho, a menta ajuda na concentração e pensamentos claros. Tá? Menta ajuda na concentração e pensamentos claros. Então, se você está precisando ter uma ideia, resolver um problema e você quer potencializar o guá do trabalho para poder ter essa solução para o seu negócio, usa spray de menta. Borrifa ali, dá o tempinho, serena, que a ideia vem por ressonância. Gengibre promove coragem e autoestima. Então, se você está com medo de expor a sua ideia, de fazer a sua reunião, ou qualquer outra coisa ligada que necessite coragem e eleve a sua autoestima, porque você vai estar falando em público, sim, então coloque spray de gengibre, né? Potencialize o guá com gengibre. Ou patchouli, que é uma essência que dá dinamismo. Ela faz com que as coisas fiquem aceleradas. Então, se você está com preguiça de trabalhar, de acordar cedo, de fazer aquele negócio que precisa terminar, mas não tem ânimo, então coloque lá, borrife a essência de patchouli. Guarda a espiritualidade. Alecrim. O alecrim tem várias propriedades, né? Mas uma das mais conhecidas é de alegria e de limpeza energética. Por que no guarda a espiritualidade? Porque existe sempre densidade, ou a minha tristeza baixa a minha frequência. Então, para trabalhar com espiritualidade, eu tenho que estar numa sintonia ótima, ou alta, né? Então, alecrim funciona bem. Pronto. Eucalipto. Limpeza também de energias negativas, que a gente já sabe. As tristezas e os ressentimentos do passado. Como é que eu quero trabalhar minha espiritualidade? Esse é o trabalho? Não, espiritualidade. Então eu tenho alecrim e eucalipto. Sim. Eu posso usar o lang-lang, que é uma essência conhecida de quem mexe com aromas, tá? Aí que tá. Ela é afrodisíaca. O que eu vou fazer isso com a espiritualidade? Melhor não pôr. Mas é esse ímpeto, né,
de despertar a nossa Kundalini, que me dá força, e aí acaba mexendo com essa parte afrodisíaca. Mas para quê? Para reforçar o interesse, autoconfiança, afasta raivas e tristezas, porque você cria um ímpeto. Né? Então, trabalhar na espiritualidade, se você se vê apático, sem fé, não acredita mais em nada, experimenta, dá umas borrifadinhas de algum desses aromas, talvez o lang-lang, no caso se a pessoa estiver depressiva, e depois senta bonitinha, faça a sua meditação, reflita, e você vai começar a vai vir uns pensamentos totalmente opostos àquele que está te derrubando, né? Vai elevar sua frequência. Guarda-família, a baunilha, a calma, aqui no resto pode ser tudo incenso, tá? Ou o richô, né? Ligado na tomada, por exemplo, na água cai bem, mas com a velinha, menos no guarda-trabalho, tá? Na família, baunilha, acalma situações de raiva e frustrações e combate o estresse. Mas as pessoas têm problema na família para gerar tudo isso? Será? Nossa, não. Acalmar situações de raiva e frustrações. Faz um bom pudim de baunilha. E combate o estresse. Coloca no canto da família. Isso, e depois compartilha com as pessoas. Duvido que não acalma. Canela também, tá? Ela é uma energia feminina, apesar de ser de elemento fogo, né, a canela, mas ela é uma energia feminina de acalento, de aconchego, né? Prosperidade e dinheiro. Pois a maioria dos problemas que geram na família é ligado a isso. Coisas familiares, dinheiro, envolvendo sustento, trazer, né, prover a família, né, das coisas. Então, para a família, a dica são esses dois aromas, baunilha ou canela, depende da situação. Sim. Um para prosperidade, que é a canela, ou para desavenças, usa a baunilha. Prosperidade. Nós temos a lavanda, que também é limpeza e combate ao estresse. Se a gente conhece ou entende de energia e entende que tudo reverbera o que a gente sente ou o que a gente pensa, se eu quero ser próspero, eu tenho que combater a letargia, que é o estresse, a raiva, né? Eu tenho que estar tranquilo. Então, a lavanda traz esse aspecto de limpeza, de suavizar as coisas, né? De tirar o negativo, ou os pensamentos, no caso. E tangerina restabelece a alegria, o bom humor e ajuda na abundância. Que maravilha. É um cheirinho ótimo. Né? Sucesso. Nós temos 3 aromas. Alguém depois pode me ajudar, talvez você. Bergamota. Mexerica. Do sur. Do sur. Que também tem o aspecto da tangerina para prosperidade. Sim. Né? Porém, ela tem algum aspecto diferente, não seria o aspecto da tangerina, mas vamos lá. Mas também trabalha com alegria, bom humor e abundância, tá? Porque o sucesso precisa. Pessoas tristes são apagadas, não tem luz e não faz sucesso. Ela chega, ninguém nota. Não seja triste, porque você não vai fazer sucesso. Vai pra luz. Mas é verdade, gente. Que vai, né? As pessoas querem pessoas que entusiasmam, né? Sim, entusiasmadas, alegria, que chegando entre aspas. Sim, né? Não tanto. Mas, gente, equilíbrio. Bom, a gente vem falando que equilíbrio para tudo. Equilíbrio, Mônica. O alecrim, que a gente já viu que é uma planta de alegria também, né? E o patchouli, acho que já falamos já, que dá dinamismo, né? As 3 favorecem o reconhecimento profissional em sociedade, porque trazem brilho, né? Então, é a mesma coisa. Puxa, eu tenho uma reunião, eu vou me expor, eu vou ter que apresentar um projeto, né? Vou fechar um negócio. Então, quando sair de casa, borrifa no guarda do sucesso esses aromas ou um deles. E você vai preparado
por ressonância, aquilo ali é como se você programasse aquele ambiente para ter esses aspectos e você se sentir confortável, na verdade, quando estiver lá no batente, né? Sim. Guarda relacionamentos. Agora sim. Tem bastante gente interessada. Nós temos os aromas de rosa, intensifica a energia do amor e estabelece a relação secreta entre as pessoas. O que é uma relação secreta? Só secretas. Só secretas. Eu entendo que é os sentimentos mais profundos ou não? Sim, são aqueles. Como é que fala? É a confiança de você conseguir se expor para o outro sem medo, sem vergonha, sem inseguranças, né? É você poder se mostrar como você é. Mas para as outras pessoas, talvez não seja necessário você se mostrar. Aí a gente fala, entre quatro paredes vale tudo, né? Mas se você entende, por exemplo, que se relaciona com alguém que é muito moralista. Podado, fechado, moralista. Fazer uma lista aqui. Então, aí chateando. É interessante que no guarda dos relacionamentos você é conservadora. Uma pessoa conservadora, né? Que luz, né? É interessante que você borrife o aroma de rosas, porque isso abre a mente do cidadão, até para que ele possa se expor também. Cidadão ou cidadã? Sim, os dois, né? Frigidez existe nos dois, né? Mas enfim, aromas de rosas. Jasmim, aí sim, é o óleo dos anjos. Guarda os relacionamentos. Guarda os relacionamentos não significa somente os relacionamentos de carnais, homem e mulher. Sim. É envolvendo todos os relacionamentos possíveis. Então, se eu estou excelentemente. Existe a palavra excelentemente? Deve ter, né? Eu estou muito bem. Eu estou muito bem com meu parceiro. Porém, essa relação está tendo dificuldade com os filhos. Então eu não vou mexer em coisas ligadas à rosa, a romance, porque isso é resolvido. Mas a parte dos filhos já não está tanto. Então o ideal é que eu harmonize com o jasmim esse guarda dos relacionamentos. Jasmim harmoniza essa parte. Ele é de compreensão, de relacionamentos amistosos, né? É de suavizar as relações, trazer compreensão, aceitação. Por isso que é dos anjos. E principalmente hoje em dia, onde os casais, né, o pai tem os seus filhos, a mãe tem os seus filhos, e depois tem que ficar todo mundo junto, né? Então exige compreensões assim, né, fantásticas de todos os lados. Então o jasmim é interessante, né, para se trabalhar essas dificuldades de relacionamentos. A camomila, né, também acalma ambientes. Então, onde existe discórdia, onde existe dificuldades, né? Eu posso, ou brigas, né? Um irmão que não fala com o outro, né? Vou lá no bar dos relacionamentos e coloco lá o aroma da camomila, apazigua, né? Tranquiliza. E a lavanda, que também é a pureza e a purificação, né? E limpeza. Então, nessas dificuldades, eu tenho estes tipos de aroma. Lembrando que o de rosas é exclusivamente para o partner. É o casal. É para o casal, tá bom? E o resto, o jasmim, camomila e lavanda, é interessante para apaziguar a família como um todo. Esta família ligada a quem mora na casa, tá? Ou quem vivencia aquele ambiente. Não é o parente próximo que mora lá, não sei, em outro estado, eu vou lá borrifar minha dificuldade de relacionamento com meu irmão. Não vai acontecer isso. Porque é a energia de quem mora na casa, tá? Porque é o meu lar, é a minha estrutura, é a minha fortaleza que tem que estar harmonizada. Então, são energia de todos da casa. Isso não serve
para coisas externas. Sim. Tá bom? Guarda a criatividade. A laranja, porque promove a alegria. Para mim ser criativo, eu não posso estar lá com a minha frequência baixa também. Então eu tenho que ter ideias, é tudo mental, né? Então eu tenho que estar alegre, eu tenho que estar feliz, eu tenho que encontrar graça nas coisas para fazer as coisas ficarem leves, se depender de criatividade. Então, por exemplo, se eu sou um vendedor, eu preciso estar quase sempre num estado bem interessante. Sim. Porque é o meu cartão de visita. E eu tenho que ter ainda uma condição de perceber o que o outro quer. Eu tenho que ser criativo. Eu não tenho aquele produto que ele me pediu. Eu tenho que ser criativo e fazê-lo perceber que o outro faz a mesma função. Então, se eu sou travado, tímido e arrumei esse emprego, dica para quem faz call center. Tem que ser criativo. Na criatividade. Morri falar laranja em si. Mas Pra levar as coisas. Mas você sabe que até as pessoas que estão com depressão, você usa desinfetante com cheiro de laranja, melhora. É excelente laranja. É alegria, né? É alegria. E realmente funciona, eu já testei. Eu a garanto. Criatividade, nós também. Então temos a laranja, que promove a alegria. Nós temos o pinho. O pinho também é bom para recomeço. Reduz o estresse mental e dá clareza de raciocínio. Porque é higienizador, né? Limpa e deixa aquele aroma, né? De clareando as coisas, né? E é engraçado porque é um cheiro forte, né? A gente nunca, eu acho que antes, né, passado, nunca pensou sobre isso, né? Mas o pinho também, como a laranja, você é uma pessoa que precisa recomeçar a vida, que você passa na casa e ela realmente sente ânimo de recomeçar. A coisa muda. Eu comprei. Você fez. Eu sempre, como é que fala, indico. Porque funciona de fato. E é engraçado que esses cheiros cítricos, eles são fortes e eles inibem qualquer outro cheiro. Por isso que ele é o início, o começo. Sim, né? Ele neutraliza tudo e ele fica tão presente. E depois que esse cheiro passa, entre aspas, você está pronto para outras coisas. E ele realmente tem essas funções, esses cítricos, né? E nós temos o cravo, que aí sim é uma energia masculina, né? Diferente da canela, que é feminina. Mas o cravo, por que está na criatividade? Porque a energia masculina é a energia do movimento, da ação.